é interessante que eu confirme com a pessoa que recebeu a mensagem se ela entendeu e o que ela ou ele entendeu. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Isso mesmo, aqui você aprende comigo a desenvolver estratégias simples, mas poderosas para você aplicar com o seu time para obter maior engajamento e produtividade, mesmo que você seja um gestor ou uma gestora que está começando agora na gestão. E, inclusive, se você não for gestor ou gestora, mas almeja isso, almeja esse cargo, se liga aqui nas estratégias que eu trago, super bem fundamentadas, tanto na teoria como na minha prática de 20 anos de gestão, que isso vai servir realmente de uma ponte estreita para que você chegue rápido a esse cargo que você almeja. Então, para quem não me conhece, aqui Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre o poder que a explicação das delegações pode gerar com relação à obtenção de maior engajamento e produtividade. Mas o que serão esses porquês? O que serão essas explicações? Eu lembro de uma amiga que, quando eu falava com ela a respeito disso, de que seria interessante ela dar explicações para o time, para alguém quando ela fosse delegar alguma atividade, ela brincando dizia, ora, mas eu não dou explicação nem para minha mãe, nem para o meu pai, eu vou dar explicação para colaborador ou colaboradora. Então a gente vai ver, claro que ela falou isso brincando, só tirando uma ondinha, ela faz isso e muito bem, ela explica quando ela vai delegar e muito bem, uma super profissional. Mas a gente vai trazer aqui realmente a característica desses gestores ou dessas gestoras que não explicam a delegação, não explicam a situação. Eu acredito, inclusive, que foi um tema do Telegram de hoje, do nosso grupo do Telegram, que está lá no perfil, em um dos stories tem um link para o canal do nosso canal Telegram, onde alguns dias eu coloco algumas sacadas com relação a essa experiência, a essa prática. E hoje foi um tema relacionado a isso. Parece que muitos gestores se esquecem de pensar não exclusivamente como gestores. Ou seja, tem gestores que pensam somente como gestores, exclusivamente como gestores. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa como gestor, a gente esquece que nós somos colaboradores também. A não ser que, obviamente, você seja o presidente da sua empresa, seja o presidente da sua instituição, enfim. Mas, como regra, nós somos colaboradores. Ou seja, nós temos gestores acima da gente e mesmo esse presidente, esse dono da empresa, assim, em determinado ponto de vista, os clientes externos, os consumidores, é como se fossem os gestores, porque são eles que determinam o lucro da empresa. Então, inclusive o mercado avalia o comportamento do consumidor para fazer produtos com base no que o consumidor quer, com base na necessidade do consumidor. Então, é como se o consumidor fosse realmente o gestor, independente do maior cargo que seja na empresa. Mas, enfim, vamos trazer para cá, para a nossa prática, para não dificultar. Nós somos gestores, mas nós somos colaboradores. Então, o que acontece é que, às vezes, gestores se esquecem que são colaboradores e pensam apenas como gestor. Em que sentido, Romulo? O que é que você quer dizer com isso? Qual a diferença de pensar como gestor e pensar como colaborador? Olha só, quando nós somos colaboradores, quando nós pensamos como colaboradores, nós queremos que o que for delegado para a gente, que seja de forma clara, de forma objetiva, de forma que nós entendamos. E se a gente não entender, a gente obviamente quer que a gente tenha espaço para perguntar, para tirar dúvidas, para esclarecer, se possível até refinar aquela delegação, porque acontece muitas vezes de um gestor, até você, pode ser que você já tenha passado para o seu colaborador ou para a sua colaboradora alguma delegação, de uma forma muito apressada, você estava ali com pressa e delegou algo que você não explicou de uma forma mais clara, ou então veio a
a ideia, veio o objetivo naquela hora e você, ó, a delegação é essa e tal, 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 mas você não parou para pensar direito nas consequências da delegação no ecossistema. Então, nesse caso, em um episódio como esse, seria interessante que você tivesse alguém do seu time, um colaborador seu, ou uma colaboradora, que dissesse, olha, gestor, você não acredita, você não pensa que talvez dessa outra forma aqui saísse melhor, porque se a gente fizer dessa forma tem esse impedimento e tal, 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 tal. Então, quando há esse espaço, muitas vezes o gestor se poupa realmente de delegar algo que poderia não surtir um efeito desejado. Se deseja atingir o objetivo, mas se delega de uma forma que a comunicação não foi clara, porque assim, a gente tem que prestar bastante atenção na comunicação no seguinte aspecto. Quando a gente fala é pra gente mesmo. O ideal seria que a gente falasse pro outro, mas quem fala e quem entende somos nós. Quem fala e quem entende melhor somos nós. Então a gente tem que conseguir estratégias para que a gente fale e confirme o que o outro entendeu. Porque, na grande maioria das vezes, o outro não entende como eu penso que passei. Claro, o pensamento está na minha mente. Quando eu falo, antes de falar, eu crio a imagem, eu crio toda a situação. Às vezes a gente visualiza o cenário para depois falar. Ou então visualiza enquanto está falando. E aquela pessoa, obviamente, ela não lê minha mente, ela não vai captar aquela informação mental como ela está na minha mente. Então, é interessante que eu confirme com a pessoa que recebeu a mensagem se ela entendeu e o que ela ou ele entendeu. Porque senão pode ficar ali a gente achar que a questão foi entendida, que a mensagem foi entendida, mas foi entendida da forma que o receptor, que a pessoa que me ouviu, teve naquele momento, o entendimento dela naquele momento. E porque a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai falar algo, a gente busca a ideia de estruturas mais profundas na nossa mente. E quando chega em um patamar mais superficial, já tem os filtros, que são a nossa história, o nosso repertório, a nossa emoção, a nossa situação emocional naquele momento. Então vem a ideia de uma dimensão mais profunda da mente, chega em uma dimensão mais superficial, em uma localidade mental mais superficial, onde vai sofrer filtros, tanto de crenças, de valores, de experiências, da situação emocional do momento, e então dali essa mensagem vai sair e vai chegar na outra pessoa, primeiro nessa dimensão superficial, e dessa dimensão superficial, pelos sentidos, ela vai filtrar também. Vai filtrar como assim? Vai filtrar da mesma forma que o emissor, que a pessoa que falou, filtrou. Ela vai filtrar de acordo com as experiências dela, com as crenças dela, com a situação emocional daquele momento. Imagina aí, vê se você se lembra em uma ocasião onde você falou algo para alguém que naquele momento ali não estava bem, emocionalmente não estava bem, e existe uma palavrazinha que a gente costuma usar, que é melindrada, a pessoa estava melindrada naquele momento, porque ela não estava emocionalmente bem, ou psicológica bem, ou ambas as coisas, e a pessoa ficou muito melindrada com algo que você falou, que você não tinha a menor intenção de passar a mensagem que aquela pessoa entendeu. Já visualizou uma situação como essa? Me diz aí, coloca aí no comentário se você já viu uma situação como essa. Então, essa pessoa, os filtros dela, dentre eles o sistema emocional, as crenças, a experiência dela, o que ela estava passando naquele momento, fez com que essa mensagem, depois de filtrada, que fosse para a dimensão mais profunda da mente dela. Então veja bem como a situação precisa estar clara. E quando o gestor pensa só como gestor, ele não lembra que o colaborador precisa também da informação clara como ele gostaria de ter essa informação. Mas você deve até estar me perguntando, Romo, mas sim, além disso, quais são os ganhos que eu vou ter se eu explicar? Porque, obviamente, e eu vou te dizer, mas antes de eu te dizer, eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que não tem uma boa comunicação,
por mais que a pessoa seja mais bem intencionada possível, olha, eu conheço dezenas de profissionais que são super bem intencionados, mas que falham um pouquinho na hora da comunicação. E esse falhar um pouquinho é no sentido de não deixar, não confirmar que houve, que a pessoa que ela estava falando não recebeu aquela mensagem direitinho, não tem a confirmação. Então, essas pessoas se estressam, esses gestores se estressam, e isso acontece realmente. Se você for gestor e tiver acontecendo isso contigo, então se liga aqui nas estratégias, inclusive numa palavrinha muito simples, que eu vou contar já já, fica aí, se liga até o final, mas compartilhe esse vídeo agora, nesse momento, ou então depois que você assistir gravado, para ou seu gestor, se possível, se não for para ficar melindrado, ou então para um amigo seu gestor, ou então para membros do seu time, ou então para membros da sua família, porque é muito comum na família a gente estar ali conversando e alguém diz assim, começa a contar uma história, aí para por algum motivo, aí daqui a meia hora, 40 minutos, a pessoa diz, não é verdade? E eu continuei assim, o que é que você acha disso? E a pessoa diz, como assim? Não estou entendendo. Não aquele papo que a gente estava falando nesse instante, mas aquele nesse instante era há 40 minutos atrás. Já se viu numa situação dessa? Eu acredito que você já tenha passado por isso. Mas enfim, qual é o ganho? Qual é o ganho? Porque se obviamente o único ganho for para ter o trabalho de explicar, aliás, se não tiver ganho, se for só o trabalho de explicar e o único ganho for a pessoa entender aquilo e não for te perguntar mais sobre aquilo, bastaria realmente escrever alguma coisa o mais bem escrito possível e deixar lá, mas você não teria confirmação de que a pessoa leu e entendeu. Mas tudo bem, Romulo, mas além disso, qual é o ganho material que eu vou ter, que o meu time vai ter em explicar as coisas? E eu te digo logo inicialmente que não é apenas o retrabalho que a pessoa vai deixar de ter. Como assim o retrabalho? Porque veja bem, quando você não explica uma delegação e você não confirma, olha só, não é só explicar, presta muito bem atenção, não é só você explicar, porque se apenas for a explicação, você explicar o melhor que você pode, e o melhor que você pode não vai ser o perfeito, porque a perfeição não existe, esquece essa parada de perfeição, então não é só explicar. Se você apenas explicar, por melhor que seja, não vai surtir efeito, porque você não vai confirmar se a pessoa recebeu. Inclusive, a pessoa pode nem estar prestando atenção realmente em todos os detalhes da sua fala. Porque, olha só, hoje a gente está com muita informação. Não é só você, sou eu, somos todos nós. A informação é muito vasta, muito ampla. São por vários canais, são pelas redes sociais, é pela televisão, são informações que outras pessoas nos trazem, porque mesmo que você tente fugir da comunicação pelos smartphones, vai ter gente que vai chegar para você com informações que elas captaram das redes sociais, ou dos meios de comunicação, das newsletters, ou da televisão, enfim. É muita comunicação. Existe até um termo hoje em dia chamado infoxicação, que é quando a intoxicação uma doença causada por tóxicos, né? Quando a infoxicação é o acúmulo de informação, que é muito grande. Então, as pessoas têm muita informação na cabeça e às vezes a gente está falando com alguém e a pessoa está olhando para a gente, mas está no mundo da lua, está pensando na informação que viu na rede social há 15 minutos atrás, ou está pensando em olhar o perfil do Instagram, ou está pensando em, sei lá, vou aqui alucinar, pensando em ir no banheiro para entrar no Facebook para olhar qual foi a última tendência. Enfim, as pessoas estão com os pensamentos bem conectados com várias coisas que não no presente. Então é muito difícil hoje em dia você encontrar alguém que tenha a chamada atenção plena. É muito difícil e a maioria dessas pessoas que conseguem isso são as pessoas que praticam o mindfulness, a meditação, enfim, tem as suas estratégias para conseguir ou fugir disso ou amenizar o quanto puderem essa situação. Então,
às vezes a pessoa está olhando para você e não está prestando atenção. E isso acontece comigo também. Às vezes a pessoa está falando comigo, eu sou muito visual, a gente já falou sobre os canais de representação da realidade, auditivo, sinestésico, visual. Em outro momento a gente repete de uma outra forma mais clara, com exemplos mais práticos. Mas eu sou muito visual e para a pessoa ter certeza de que eu captei aquilo, é interessante que eu esteja com contato visual com ela. Inclusive aqui em casa a gente já faz essa estratégia. A Luciana, quando vai falar comigo, ela já, se for alguma coisa muito séria, ela já sabe que precisa eu estar olhando para ela para que aquilo fique já bem claro, porque em alguns momentos do dia eu não paro, estou conectado em várias coisas e à noite também conectado com várias coisas, então precisa daquela conexão visual. E algumas pessoas, quer dizer, são variadas as pessoas que têm esse canal, é uma característica de algumas pessoas, tem um canal visual, outro auditivo. O auditivo basta você falar que a pessoa já capta e não precisa estar olhando para você. E parece inclusive que todas as crianças têm esse canal predominantemente auditivo, né? Porque você não pode falar nada que elas, independente do que elas estejam fazendo, elas escutem, por que você está falando com relação a isso e tal, tal, tal. E por isso que a gente tem que ter o maior cuidado quando estiver falando alguma coisa perto delas. Mas enfim, você precisa confirmar que a pessoa captou, porque senão a delegação vai ser feita da forma que ela entendeu e que você não confirmou, então ela vai fazer do jeito dela, com a melhor das intenções, de acordo com as informações que ela obteve. Ela vai agir com a melhor das intenções, de acordo com as informações que ela tem naquele momento. Então, deixa eu só ajeitar aqui a câmera que ficou um pouquinho embaçada, pronto. Então ela vai fazer o melhor possível com as informações que ela tem naquele momento. Mas se as informações que ela tem naquele momento tiverem sido interpretadas de uma forma que era diferente ou bem diferente da que você acreditava que tivesse passado, ela vai precisar fazer o trabalho novamente. Você vai precisar pedir para a pessoa corrigir, ou se você for aquele gestor ou aquela gestora que gosta de delegação reversa, ou seja, gosta de refazer o trabalho você mesmo, porque diz, não, deixa que eu faço. Tem gestor que é assim, não sei se é o seu caso, mas eu não sei se seu gestor é assim, mas tem gestor que diz, não, me dê que eu vou fazer. Não, mas eu faço aqui, tá? Não, pode deixar que eu faço. Então, ou você vai dar retrabalho para o colaborador ou colaboradora, ou você vai pegar o retrabalho para você. De qualquer forma, não interessa, o time vai ter um retrabalho, um trabalho desnecessário, às vezes é até o chamado trabalho invisível. Vai fazer algo que seria desnecessário, ninguém vai estar observando esse retrabalho, ninguém vai saber que você repetiu o trabalho 3, 4 vezes porque foi interpretado de uma forma equivocada, mas por quê? Porque você, gestor ou gestora, não confirmou que o colaborador entendeu o que você quis passar. Então, de qualquer forma, vai ter esse trabalho que vai ser repetido outras vezes, vai ser repetido 2, 3 vezes. É um trabalho invisível porque ninguém sabe que foi repetido. A produtividade não será a mesma, mas o trabalho será maior. Então lembra que eu já te falei que carga de trabalho não significa produtividade, porque em um caso como esse, o retrabalho, você repete algo que não precisaria necessariamente ser repetido, então você trabalhou, teve uma carga ali de horário, uma carga horária ali tal, que a proporção foi talvez 25% do que seria se você... Foi 25% do que seria se você não tivesse tido esse retrabalho. Ou seja, vai trabalhar muito e produzir pouco. Esse é um exemplo prático de que horas de trabalho não significam horas de produtividade. Espero que fique bem claro isso, mais uma vez. E tem também aqueles gestores que acreditam que, olha, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Se você for gestor ou gestora, não caia nesse vacilo. Isso é um vacilo muito grande. Isso é um ditado popular, para um bom entendedor, poucas palavras bastam, que a gente, quando era adolescente ou
ou depois pós-adolescente, adulto, a gente utilizava, sei lá, com pessoas que a gente estava interessado em namorar, ou em um círculo de amizade, quando você não queria que a pessoa estivesse perto, enfim. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. E tem gente que falava isso, mas não adiantava, porque às vezes a pessoa era tão cara de pau que, mesmo sabendo que a indireta era para ela, continuava fazendo do mesmo jeito. Mas se você for gestor ou gestora, não cometa esse vacilo, porque vai prejudicar o seu time, porque vai ter retrabalho. E outra coisa, não teste os membros do seu time. A não ser que seja um momento de descontração e tal, e ali em momento de brincadeira, desde que você tenha certeza de que as pessoas estão no astral da brincadeira. Mas fora isso, não fique testando o seu colaborador. Seja claro, não fique com essa história de, para bom entendedor, poucas palavras bastam. Se ele for um profissional, ou ela ou ele for um profissional medíocre, ou medroso, ou enfim, tem algum receio, alguma coisa, ele vai ficar calado ou ela vai ficar calada e vai fazer a atividade equivocadamente, porque achava que estava fazendo certo, mas não tinha as informações necessárias. Mas quando é um bom profissional ou uma boa profissional que não quer manchar ali o seu legado por causa de um mal entendido, essa pessoa pergunta e deve perguntar realmente. Eu lembro que eu tinha um colaborador que era um dos mais inteligentes do time e muito cauteloso, escrevia muito bem, tinha umas ideias muito bacanas e sempre que eu delegava, ele perguntava tintim por tintim e eu já utilizava essa técnica, eu adorava quando ele perguntava e eu explicava tudo meticulosamente, mas era bem detalhado, que se alguém tivesse um terceiro que não conhecesse, que não soubesse dessa técnica, ou qualquer outro gestor que não soubesse essa técnica, iria dizer, poxa vida, você está acostumando mal, ou então o que é isso? Para que tudo isso? Para você ver como é a falta de aperfeiçoamento, às vezes a gente incorre em falar coisas que são deslocadas. Enfim, eu explicava tudo, tintim por tintim, e a margem de erro dele era praticamente zero. Por quê? Porque ele perguntava e recebia as informações de forma clara, e quando eu delegava, ele repetia a minha delegação. Então quer dizer que você está dizendo isso é para fazer isso. Eu só faltava bater palma e dizer obrigado, porque eu achava aquilo fantástico e realmente a eficiência é grande com relação a isso. Então, eu já passei por essa experiência, tanto com profissionais, colaboradores que pediam as informações, quando eu, por mais claras que eu pudesse emitir a informação, confirmavam ainda para ver se era aquilo mesmo que tinham entendido. Eu já tive experiência com profissionais desse jeito e também já tive experiência com profissionais, com colaboradores que não perguntavam, e aí a gente faz o balanço, faz as estatísticas e vê que realmente quem pergunta, quem confirma a emissão, a margem de erro é a menor possível, e quem não pergunta, quem recebe a informação e faz, a margem de erro é muito maior realmente. A experiência me mostrou isso e, inclusive, por isso eu passo nas delegações a maior quantidade de explicação que eu posso. Mas não é só isso. Olha só, se você ficou até agora aqui, você vai descobrir uma coisa muito poderosa, muito interessante, que está relacionada, porque até o momento eu falei em produtividade, não é verdade? Eu falei em produtividade, mas agora você vai ouvir um contexto que é relacionado ao engajamento e já houve experimentos com relação a isso, tá? E existe um que é icônico, que é relacionado à persuasão. Para quem não sabe a diferença entre persuasão e manipulação, porque assim, às vezes a gente diz assim, eu estou usando aqui de estratégias para fazer com que o meu time se engaje. E alguém que é leigo no assunto, não entende, né, determinadas técnicas, pode dizer, você está manipulando os colaboradores para que eles se engajem. Não, não é isso. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação.
Manipular, você faz com que a pessoa, você convence a pessoa a fazer algo para o seu próprio benefício, só para o seu próprio benefício, você que é o manipulador, apenas para o seu próprio benefício, independente de a pessoa se dar bem ou se dar mal. E quando você utiliza, né, existe até aquela história, né, aquelas passagens, fulano de tal é um manipulador, é uma manipuladora, manipulou a pessoa e agora está assim, tal, tal, tal. Porque fez com que a pessoa fizesse as vontades do manipulador ou da manipuladora, e a pessoa às vezes se prejudica porque o manipulador ou a manipuladora só pensa exclusivamente nele ou nela. Mas a persuasão é completamente diferente. A persuasão, você fornece subsídios, recursos para que a pessoa realmente faça algo que você está adirecionando para fazer, mas aquilo que ela vai fazer é em benefício dela mesma. Então, por exemplo, quando você utiliza de técnicas para que o profissional, para persuadir o profissional a que ele tenha uma performance melhor, você está o auxiliando para que ele, em benefício dele, ele performe melhor, obviamente. E quem ganha com isso? Todo mundo ganha com isso, porque ganha o profissional que às vezes não estava enxergando ali como é que estava. Eu já passei por isso, eu já fui um profissional que no início da minha carreira não enxergava como é que eu estava, e a partir de um grande gestor que eu tive, começou a passar ali o cenário, o panorama, me persuadiu para que eu desenvolvesse a minha performance em meu próprio benefício e a situação mudou. Então a gente tem esse cenário, essa missão realmente de persuadir. Então, o que acontece? Existe uma coisa que é muito interessante, que foi feita uma experiência em 1977, a experiência da máquina de Xerox. Era uma psicóloga 1977, Ellen Langer. Ela fez um experimento em uma universidade com várias pessoas, várias vezes esses testes, e ela detectou o seguinte, que tinha uma galera numa fila, tinha um pessoal numa fila para bater a Xerox e bater fotocópia. Na época a gente chamava, até um tempo atrás, tudo isso a gente chamava de Xerox, porque a Xerox era uma marca que ficou conhecida por essas fotocópias. Então, mas fotocópia é uma coisa, Xerox é a marca que... Mas enfim, vamos lá. Então, era uma fotocopiadora e as pessoas estavam na fila e chegava alguém da equipe dessa psicóloga, Ellen Langer, e dizia que, olha, eu tenho 5 folhas e eu preciso furar a fila, né? Ela furava a fila e ela dizia, olha, eu tenho 5 folhas e eu preciso bater uma cópia. Então, ela dizia, as pessoas, 60% das pessoas deixavam ela passar. E depois ela chegou em outra fila e disse, olha, por favor, eu tenho 5 folhas para tirar xerocópia e eu estou apressada. Aí, porque eu preciso bater essas xerox porque eu estou apressada. Preciso bater essas cópias porque eu estou apressada. 94% das pessoas deixavam ela passar. E em um outro momento, o terceiro teste, ela disse, olha, eu tenho 5 fotocópias e eu preciso tirar xerox, eu preciso tirar cópia porque eu preciso tirar cópia. Ou seja, ela deu uma justificativa incoerente. Porque eu preciso tirar cópia? Claro que ela queria tirar cópia, porque ela precisava tirar cópia. Então ela deu uma justificativa desconexa, vamos dizer assim, banal. E o que é que aconteceu? 93% das pessoas deixaram ela passar. Então, a teoria dessa psicóloga é a seguinte, elas deixaram, não foi por causa da explicação, mas por causa do porquê. Por causa da palavra porquê. Claro, no sentido de dar uma explicação. Poderia ser uma outra palavra, por exemplo, talvez se tivesse usado em razão de eu fazer tal coisa, teria surtido o mesmo efeito. Mas a experiência foi com a palavra porquê. Então, essa palavra porquê, esse canal essa técnica de dizer o porquê isso tal, isso gera envolvimento, isso gera engajamento, isso gera
convencimento, você consegue ali convencer melhor a pessoa, porque você deu a explicação, você deu esse motivo. Então imagina no seu time, quando você vai passar uma delegação, tem esse duplo fator fantástico, que é tanto você evita o retrabalho, a delegação vai ser feita de forma mais eficiente, a atividade vai ser feita de forma mais eficiente, como também você vai engajar a pessoa, você vai envolver mais a pessoa, porque você utilizou a palavrinha o porquê. Isso, gente, olha, isso é espetacular. Eu testo isso, já testei no início. Hoje isso não foge mais da minha prática, ela já é automática. Eu não delego, quem trabalha comigo sabe, eu não delego algo sem explicar, sem dizer, olha, nós precisamos fazer isso aqui é assim, por isso. Quem trabalha comigo sabe que eu faço isso sempre, a não ser que seja, obviamente, algo que já é sabido, já batido. Mas sempre surgem situações diferentes e eu explico o porquê, tintim por tintim. E isso, olha, tem um poder fantástico, porque gera realmente um envolvimento. A pessoa se sente mais envolvida. Ah, mas por que é assim, Rômulo? É assim porque é assim. Nós fomos programados dessa forma. Os porquês das coisas, o gatilho mental é uma espécie de gatilho mental, o gatilho mental da razão. Quando a gente encontra uma razão para fazer algo, a gente se envolve mais, a gente tem mais motivação. Inclusive, é uma das técnicas de motivação realmente nas empresas. As empresas que fazem com que os colaboradores tenham um motivo para fazer determinadas coisas, que as pessoas encontrem realmente motivos para agir ali, elas agem muito mais engajadas, elas produzem muito mais, elas sentem mais pertencentes da empresa ou instituição. Então, fica aí para você essa estratégia super poderosa e, o mais importante, simples. Simples. Essa dupla eu adoro. Simples e poderoso. Isso é o que a gente precisa. Não ficar complicando, que a pessoa nem entende o que é que está fazendo e às vezes o resultado é aleatório e um resultado vem positivo, que eu chamo de falso positivo, veio por fatores aleatórios, variáveis aleatórias, mas deu certo e a pessoa, isso aqui funciona. Mas se ela não entendeu o fundamento, se ela pega uma técnica complexa que ela mal entende, vai aplicar e deu um resultadozinho ali, 1 ou 2, ela acha que funcionou, mas se ela não entender, ela não vai aplicar, não vai conseguir aplicar em situações diferenciadas, só naquele feijãozinho com arroz. Então, eu prefiro assim passar de forma simples, mas com fundamento. O fundamento é poderoso, é tudo realmente com base em experimentos, mas passada de forma simples para que você entenda que se você se conectar dessa forma com o seu time, você vai envolvê-los, eles vão se sentir mais envolvidos na atividade. E isso é tão interessante que o meu time eu tenho colaboradores que fazem isso, não são todos, mas tem membros do time que faz isso. Quando a gente vai conversar sobre algo que foi delegado, sobre alguma atividade, a pessoa explica tintim por tintim e dá o porquê, e realmente eu me sinto realmente envolvido naquilo quando eu tenho o porquê. Quando o colaborador, o membro do time apresenta o resultado e explica o porquê, realmente isso conecta. Então eu tenho como eu falei, tem gestores que só pensam como gestor, eu penso como gestor e como colaborador. Inclusive, quando eu estou com o meu time, quando eu estou com o time, o meu pensamento é de colaborador, e principalmente em momentos como esse, em que colaborador, membro do time, sem diferenciação nenhuma, só formal realmente do cargo, mas quando eu passo por um episódio como esse, eu me sinto realmente como se eu fosse o colaborador e eles os gestores passando a mesma coisa que eu passo para eles passando para mim. Isso é fantástico. E realmente a gente observa que há esse engajamento. Então se liga nisso, é poderoso, implementa e você vai ver o resultado. Desejo a você um excelente final de semana. Implementa isso logo, começa logo amanhã, que é sexta-feira. Sexta-feira é um dia de mais astral, o pessoal está mais feliz porque está chegando o final de semana.
Então aproveita e implementa. Um grande abraço.